Olá, começa agora o Terceiro Setor. No nosso programa você conhece entidades sociais que fazem a diferença na vida dos paulistas. Nesta edição você vai conhecer mais sobre o trabalho do Movimento Inclusivo. Há 8 anos o movimento se dedica a projetos de incentivo à cultura, educação inclusiva e empregabilidade das pessoas com deficiência. Aqui comigo, César Lavoura Romão, instrutor do Movimento Inclusivo. César, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pela oportunidade de trazer algumas reflexões sobre a inclusão da pessoa com deficiência e sobre as iniciativas do Movimento Inclusivo. César, o que é o Movimento Inclusivo? Fala um pouquinho da história desse movimento. O Movimento Inclusivo é uma ONG, uma organização da sociedade civil que atua pela inclusão em 2 pilares: instruir e interagir. Nós realizamos palestras, treinamentos, projetos de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência e buscamos a interação. É na convivência que nós vamos romper algumas barreiras sociais que historicamente foram construídas e segregaram essas pessoas do convívio e da oportunidade de participação em toda a sociedade. O movimento surgiu em 2017, é isso? E você viu uma necessidade de interagir com essas pessoas que não estavam conseguindo se inserir no mercado de trabalho? Sim, exatamente. Foi bem interessante porque um grupo de pesquisa, um TCC, numa faculdade, começou a se reunir, articular e conversaram com a minha esposa, conversaram comigo e nós vimos a potência daquele projeto, a potência daquele protótipo de uma plataforma que visava gerar essa interação. E aí fomos buscando, ajudando aquele grupo de pesquisa e surgiu a necessidade e a atuação por meio do terceiro setor, juntando pessoas, juntando especialistas e ocupando espaços em faculdades, em escolas, em empresas para fomentar a inclusão. Acho que essa necessidade dessas pessoas de emprego, às vezes falta um intermediário, né, entre essa pessoa que tem muitas capacidades, tem uma formação, tem um conhecimento, e as empresas que não sabem onde buscar esses profissionais. Foi aí que entrou a sua ideia? Sim, exatamente. A gente percebe, e muito bem observado, porque historicamente as pessoas foram colocadas em instituições que recebem treinamento, vão sendo capacitados, só que as empresas têm outras necessidades e, por vezes, essa ponte, essa articulação, ela falha. Então, a ONG vem para juntar os esforços e criar pontes para o acesso, fazendo um contato com outras ONGs, com outras instituições que realizam capacitações e com as empresas. Então, nós vamos sensibilizando equipes de trabalho, gestores, lideranças, para que tenham uma mentalidade mais inclusiva, para que criem oportunidades dentro das organizações e, assim, acolham, incluam as pessoas com deficiência. Qual é o perfil? Existe um perfil dessas pessoas com deficiência de idade, sexo, mais homens, mais mulheres, uma idade média, aproximadamente 30 anos? Qual é o perfil médio dessas pessoas? Não tem. Agora, o interessante é que a gente percebe que as mais velhas, com mais de 30, 40 anos, tiveram, em regra, não é? E temos muitas exceções, mas tiveram menos oportunidades de inclusão escolar. E aqueles que tiveram o ensino regular, aqueles que participaram das escolas desde o ensino fundamental, já chegam na idade adulta com outras habilidades, com uma possibilidade maior de contribuir para a sociedade. E aqui é um grande ponto da gente lembrar sobre a importância da educação inclusiva. A segregação, colocar as pessoas de maneira separada em instituições especiais, não ajuda com esse desenvolvimento. Então, a ideia é que tenhamos desde o ensino fundamental a participação conjunta. As pessoas vão aprender juntas e se desenvolver em sociedade. O ideal do aprendizado é que ele conviva com outros alunos, mas tenha uma atenção especial de um professor auxiliar, alguma coisa. E esse desenvolvimento é o ideal, que ele conviva junto com as outras crianças na formação normal, regular. Isso.
Nós, dentro das iniciativas, temos iniciativas in school, in company e in law, que vai tratar diretamente com os direitos da pessoa com deficiência. E pensando nas iniciativas in school, a premissa é essa, que as pessoas estejam juntas, aprendam juntas, mas que haja o fornecimento de mecanismos e estratégias de adaptação para atender às necessidades de cada uma das pessoas, que tem necessidades diferenciadas no aprendizado, né? E com isso nós vamos conseguindo ampliar a convivência, quebrando barreiras atitudinais, porque o preconceito, o capacitismo é algo que atrapalha e muito a inclusão. Quando nós temos essa convivência desde a primeira infância, nós já vamos adquirindo habilidades de convivência e assim vamos conseguir melhor lidar com essas pessoas no futuro e no trabalho. Normaliza-se dessa maneira, né? A convivência de um todo, né? Todos convivem de forma equitativa, igualitária, podemos dizer assim. O que mudou, César, de 2017 para esse ano de 2025, na tua opinião? O que melhorou? Quais foram as políticas que realmente estão sendo aplicadas e que têm trazido mais qualidade de vida para essa população? Olha, nós temos um grande crescimento na legislação do ponto de vista normativo. Estamos avançando bastante. As leis brasileiras são referências mundiais porque trazem políticas públicas que realmente vão permitir essa transformação. Agora nós temos que trazer para a prática. Temos percebido um aumento da inclusão escolar, temos percebido cada vez mais pessoas com deficiência sendo instruídas, preparadas, sim. E também temos visto um aumento de matrículas no ensino superior. Isso é um bom indicativo. Por quê? Por vezes, as empresas dizem, olha, eu não encontro pessoas capacitadas. E quando nós vemos um investimento na inclusão no ensino superior, nós percebemos que as pessoas estão buscando capacitação e que vão conseguir aplicar esses conhecimentos em prol do desenvolvimento corporativo. Como é que funciona o dia a dia do seu trabalho? Eu vi ali pelas fotos que vocês têm várias experiências, várias brincadeiras, várias coisas. Como é que funciona essa dinâmica no dia a dia? Sim. O nosso objetivo, repetindo, é instruir e interagir. Então, nós criamos projetos para proporcionar essa atuação. E um dos projetos é uma experiência imersiva. É a instrução com café sensorial. Nessa dinâmica, nós aplicamos uma palestra e depois convidamos as pessoas para usarem limitadores, cadeiras de rodas, venda nos olhos, protetores auriculares. Para quê? Para perceberem as barreiras que existem na sociedade. É uma forma muito rápida, mas bastante impactante de se proporcionar a interação com barreiras sociais. É importante dizer que essa dinâmica ela não pretende colocar a pessoa na experiência de uma vida com deficiência. Por quê? Porque a trajetória e a atuação na sociedade de uma pessoa com deficiência é algo que é individualizado. Cada pessoa tem a sua experiência e vai interagir com inúmeras barreiras. Mas naquele momento nós despertamos a atenção para a importância da acessibilidade, em todos os sentidos. Acessibilidade arquitetônica, acessibilidade comunicacional e, principalmente, acessibilidade atitudinal, para rever os nossos comportamentos. E aí, a partir dessa dinâmica, nós abrimos espaço nas empresas, nas escolas, para adotar outras estratégias. Eu acho que se colocar no lugar do outro é sempre muito bom, né? Para saber o que a pessoa passa no dia a dia. As empresas estão se esforçando para ter essa posição, para ter essa visão mais ampla? Olha, eu tenho uma visão otimista, né? Embora a gente perceba pelos dados da RAIS que ainda tem muito para crescer, que uma parte das empresas podem contratar, porque há uma lei de cotas, há uma obrigatoriedade, empresa com mais de 100 colaboradores tem que contratar e cumprir um percentual de acordo com o seu número de funcionários, mas a resistência ela vai ser quebrada com a demonstração de potencialidades, de possibilidades.
estamos avançando. Eu prefiro pensar assim e continuar aproveitando a onda que nós temos dentro do ESG, dentro dos programas de diversidade, equidade, inclusão e pertencimento nas organizações, e assim vamos semeando. Mas, é claro, não se rompe séculos de exclusão em uma década. Nós vamos ter que fazer um trabalho de médio e longo prazo até que alcancemos a verdadeira inclusão. César, como é que é feita essa seleção de acordo com a deficiência ou com a dificuldade da pessoa? E cada cargo que ela vai ocupar, cada empresa que ela vai ocupar, tem empresas que permitem certos tipos de deficiência, por exemplo, uma deficiência motora, né, que a pessoa usa cadeira de rodas, ou seja, ela tem um intelecto perfeito, ela só tem uma dificuldade de mobilidade. Como é que você encaixa isso, a dificuldade da pessoa, com o cargo na empresa? Existem estratégias, existem mecanismos e a base é o Código Internacional de Funcionalidade, a CIF. Nós ouvimos falar bastante da CID. E a CID, que vai ser o código de doença, ele vai trazer um diagnóstico, o laudo médico, ele é necessário para permitir o acesso a essa ação afirmativa, a essa lei de cotas. Mas quando nós avaliamos potencialidades, quando nós fazemos uma análise multidisciplinar, envolvendo um aspecto biopsicossocial, nós vamos levar em conta o ambiente, nós vamos levar em conta as atividades, as possibilidades de trabalho dentro da empresa. E aí fazer um match, encaixar a pessoa com as suas potencialidades, com as suas funcionalidades, competências, a partir das necessidades dentro das empresas. Então, esse é um dos diferenciais. Nós não pegamos a pessoa apenas pelo laudo. E, infelizmente, como eu sou professor de ensino superior, eu vejo muitas pessoas capacitadas, que falam mais de uma língua, que estão ali na graduação e depois vão seguir na sua jornada acadêmica com pós-graduação, com MBA, e que são procuradas apenas pelo CID, apenas pela sua doença. E algumas empresas que ainda não compreenderam isso querem contratar uma pessoa com essa capacitação para ser um auxiliar administrativo dentro de um setor que não vai desenvolvê-la. A nítida intenção de cumprir cota. E nós temos que lembrar que a cota ela é o mínimo razoável estabelecido pela lei. Não é o teto, é piso. E nós temos que transformar as nossas organizações para irem além da cota. Esse é o objetivo do Movimento Inclusivo. É importante ressaltar também que nós vemos hoje em dia muitas pessoas com um transtorno do espectro autista e vemos matérias repetidas, às vezes, inclusive nas mídias sociais, dessas pessoas no trabalho são impecáveis, são mais dedicadas, são pontuais, obedecem todo o sistema de uma forma muito, muito precisa. E aí as pessoas acho que às vezes não enxergam, né? Ficam pensando só naquela vaguinha, a gente tem 3 vagas para PCD e ponto. Às vezes a pessoa vai agregar e muito, né? Conhecimento para toda pessoa, toda a turma, toda a equipe daquela empresa, sem saber que ela tem uma experiência, tem essa formação, né? Tem uma formação boa e ainda tem essa precisão nos movimentos. Sim. Dentro do espectro do autismo também nós temos uma diversidade, né? E é sempre um cuidado para a gente não rotular, classificar, mas é interessante perceber que a maioria das pessoas tem esse padrão, essa rigidez mental e essa atenção pelos detalhes, que nós, pessoas típicas, por vezes deixamos passar. Às vezes nós também ficamos cansados de tarefas repetitivas e pessoas neurodivergentes vão muito bem com esses trabalhos. Trabalhos, por exemplo, de conferência nos mínimos detalhes, de documentos, de números. Isso tem demonstrado em vários cases, em várias empresas que conseguiram identificar qual é o trabalho que essa pessoa pode produzir. E, por vezes, nós percebemos melhores índices de entrega das pessoas neurodivergentes do que das pessoas típicas.
O terceiro setor está de volta para a gente continuar a nossa conversa com César Lavoura Romão, instrutor do Movimento Inclusivo. César, qual a importância dessa inclusão quando se fala nos pequenos, na primeira infância, no ensino fundamental, no ensino básico? É fundamental que tenhamos a educação inclusiva desde o ensino fundamental e até na parte de convivência na primeira infância. Por quê? Porque é ali que vão se construindo habilidades socioemocionais e as crianças não nascem com preconceito. O preconceito vem mais para frente, né? Então, se já conviverem tratando de maneira natural a diversidade, porque todos nós somos diferentes, as crianças já vão adquirindo habilidades para lidar com eventuais diversidades no curso da sua trajetória. E aí precisamos capacitar profissionais para que atuem de maneira intencional, proporcionando a efetiva inclusão. Você acha que os profissionais da educação básica, principalmente, estão sendo preparados para isso, para saber lidar de forma natural? Eu vou usar as suas palavras, estão sendo preparados, nós estamos no caminho. Há melhorias? Sim, mas o universo está cada vez maior, o público aumentando. Por quê? Porque as famílias estão sendo encorajadas. A sociedade está demonstrando que quer esse modelo social de convivência. Isso é uma imposição, vem da Declaração dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, entrou no ordenamento jurídico brasileiro com status constitucional. Então, quando nós falamos de acessibilidade, de educação inclusiva, nós estamos falando de uma garantia constitucional. Temos que cumprir e ponto. Mas não dependemos só da norma, dependemos das pessoas. E as famílias estão sendo encorajadas a matricular os alunos. Ainda existem resistências de escolas e determinados grupos? Sim. Mas, de maneira geral, nós precisamos proporcionar essa convivência. Isso vai aumentar a demanda e vai gerar uma busca por capacitação. E temos percebido cada vez mais ofertas de cursos, treinamentos, e o vem para criar uma estratégia de instrução e interação. Porque nós levamos especialistas voluntários para as escolas. Há uma disputa, por vezes, entre o lado pedagógico, a escola, e o lado da saúde multidisciplinar, que vai envolver psicólogos, fonoaudiólogos, psicoterapeutas, fisioterapeutas e outros profissionais da rede de apoio. E o que o propõe? Criar um ambiente inclusivo em que todos possam trocar, compartilhar, aprender, se desenvolver. Muitas vezes a família não consegue ter acesso a clínicas para esse estímulo, para esse desenvolvimento. Então, nós levamos esses profissionais no ambiente escolar, incentivamos que os professores, que os auxiliares tenham acesso a essa informação, tenham acesso a estratégias e possam promover o desenvolvimento daquela criança. Acho que existem dificuldades dos dois lados, né? Do lado das escolas, algumas alegam que não tem profissionais capacitados, que não tem como aumentar o corpo docente para lidar com aquele aluno. E existem famílias que, para poupar o filho de passar por algum preconceito, algum problema na escola, tiram ele da escola, o que é um erro, né? A criança precisa, desde o começo, frequentar a escola regular, em todos os anos. Esse é um ponto muito sensível, porque existem peculiaridades e resistências, e eu gosto de sempre trabalhar com essa sensibilidade, porque algumas crianças, algumas famílias ainda resistem em seguir o ensino regular. Mas, de maneira geral, eu incentivo que haja matrícula na escola regular, salvo algumas exceções que nós podemos conversar e entender as necessidades muito pontuais, peculiares de cada família, mas a ideia é que tenhamos todos no mesmo espaço, todos possam aprender juntos, sempre que possível. Por quê? Porque algumas crianças, algumas pessoas
tem características que inviabilizam o percurso de um cronograma típico, estabelecido pelas bases da lei de educação. Então, para essas crianças, por exemplo, não verbais, por exemplo, que se alimentam por sondas, e a gente entende a peculiaridade, não podemos aqui ser inclusivistas e ignorar que existem situações que vão exigir um apoio e que simplesmente colocar numa sala regular com outras crianças não vai trazer o impacto, a inclusão necessária. Mas não acreditamos que instituições especiais, segregadas, seja a melhor estratégia. Precisamos que o poder público tenha espaços dentro da mesma estrutura, dentro da mesma unidade escolar, para fazer esse atendimento especializado. E aí, em algumas atividades, em algumas dinâmicas, por exemplo, aula de música, aula de educação física, ou algumas atividades lúdicas, proporcionar essas convivências. Por quê? Ambos vão aprender nessa interação. É uma via de mão dupla. Retroceder, permitindo que as crianças estejam em instituições especiais, por vezes acolhe sentimentos de famílias que ficam inseguras. E eu sou pai de uma jovem com trissomia 21, de 13 anos, que passou pelo ensino regular, no Fundamental 1, agora está no Fundamental 2, e foi muito desafiador. A sociedade ainda não está totalmente pronta, totalmente adaptada. Minha esposa, uma grande guerreira, batalhando, reuniões, conversa com os profissionais, faz essa ponte. E isso foi dando muita experiência para a ONG. E ela foi proporcionando esses ambientes para formação. Agora, algumas famílias não têm acesso a isso, não têm essas condições. E aí, para proteger a sua criança, querem um ambiente acessível, preparado pelos poucos profissionais especializados. Só que isso, a longo prazo, vai reproduzir o que já temos há séculos, que é a segregação. Nós não teremos profissionais especializados se eles não tiverem a demanda, se eles não tiverem os alunos ali para provocar essa busca pela informação. É difícil? É. Minha esposa, por vezes, fala, bom, mas nós estamos sendo cobaias, né? Nós estamos colocando a nossa filha para abrir caminhos. Eu preciso agradecer a todos aqueles que há 30, 40 anos acreditaram na educação inclusiva, que incluíram os seus filhos no ensino regular e que proporcionaram para nós, hoje, avanços. E eu quero seguir nessa corrente, eu quero seguir acreditando, pegando o que já foi produzido e estendendo um pouquinho mais. E assim as novas gerações vão estender um pouco mais e, em breve, acredito eu, teremos uma sociedade mais inclusiva, adaptada e preparada para lidar com pessoas com deficiência. E existem, César, diversos estudos que mostram que as crianças que participam efetivamente das aulas com os outros alunos têm um desenvolvimento muito maior do que aquelas que são protegidas, digamos assim, dentro de casa, porque elas têm essa convivência do lidar com os menores da mesma idade. Né? Sim, há ganhos de todos os lados. A criança com deficiência que aprende de outras maneiras, porque a convivência em diversidade humana ela é muito rica. Os colegas típicos que também vão aprendendo a lidar e especialmente os professores. Por quê? Eu sou professor e quando eu tenho algum aluno com deficiência no ensino superior, já numa fase adulta, eu tenho que repensar estratégias. E ao buscar novas estratégias, eu amplio a minha criatividade. E isso é um ganho que não tem como mensurar, porque eu vou adquirindo novas estratégias, novas habilidades. Meu conhecimento vai expandindo. E aquela estratégia que eu pensei para um aluno beneficia a todos.
E na pedagogia nós temos visto isso. Professores relatando que pensaram uma estratégia para um aluno A, um aluno B, e aí perceberam que ao fazer aquela atividade, outros alunos compreenderam de maneira melhor, fixaram o conteúdo. Então, a estratégia bem aplicada, bem adaptada, ela beneficia a toda a comunidade em sala de aula. César, quando a gente fala em as diferenças entre escolas públicas e particulares, seja estaduais, municipais e as particulares, a gente está falando de dois universos completamente diferentes, ou elas estão ficando mais próximas na maneira de lidar com essas pessoas? São diferentes. E aqui é interessante notar alguns indicadores. As escolas públicas, elas têm mais profissionais especializados. Por quê? Porque foram obrigadas a lidar, né? As escolas privadas resistiram um pouco nesse movimento. E algumas famílias, por conta do recorte socioeconômico que vivemos na nossa sociedade, também não conseguem investir no ensino privado. Então, nós percebemos no ensino fundamental 1, principalmente, uma grande elevação de qualidade no ensino público. Depois, a falta de uma estrutura, de maneira geral, no ensino público vai dificultando esse percurso. O ensino privado, por outro lado, está evoluindo, está cada vez mais. Hoje é crime se recusar a matrícula, não aceitar. Algumas escolas criam estratégias, vão ali de uma maneira indireta, não acolhendo famílias, mas hoje já temos uma elevação no número de matrículas. E as escolas vão se adaptando, vão contratando profissionais para atuar com essa inclusão. E é um desenvolvimento de longo prazo. Por quê? Porque o maior público atuando com inclusão no ensino privado são estagiários, né? Gostaríamos que tivessem profissionais formados, especializados, mas esse, em sua maioria, ou estão na rede pública ou estão em clínicas particulares. E os estudantes estão sendo colocados para lidar com o apoio dentro de sala de aula. Tem o lado bom, porque são jovens engajados que vão adquirindo habilidades e, em regra, na faixa dos 20 anos, já tiveram uma oportunidade de convivência, já vêm com um outro olhar. Agora, não são formados ainda, então precisam ser bem orientados, bem dirigidos, exatamente para que as crianças não fiquem na mão de uma pessoa despreparada. É uma fase. Nós vamos passar, nós só vamos ter profissionais especializados com um número suficiente se tivermos matrículas. Se acreditarmos que vamos colocar os profissionais especializados em instituições segregadas para que eles possam lidar melhor com essas crianças, nós vamos limitar o número de profissionais, porque não vai gerar atração, não vai gerar demanda. Então, estamos no caminho certo, não podemos retroceder. Às vezes surgem políticas públicas, nós estamos aí experimentando dentro do movimento muita discussão em razão de um novo decreto que saiu do governo federal, que vai falar da política de educação inclusiva e especial, mas de maneira geral, respeitando as peculiaridades de algumas famílias. Sempre enfatizo isso, porque nós temos que ser empáticos, nós temos que trazer todos para esse movimento, para essa mesa, para esse debate, mas, de maneira geral, as crianças precisam estar no ensino regular nas mesmas escolas, públicas ou privadas. Uma coisa puxa a outra, né? Sim. Quando você fala do ensino superior, já é uma outra dificuldade. Quais são as peculiaridades do ensino superior quando comparado com o ensino básico fundamental? Muito bem, excelente pergunta, obrigado. Para refletir, onde eu transito há 25 anos. Eu me formei em Direito, fiz minha pós-graduação e, na sequência, já fui contratado, sou professor há 20 anos do ensino superior e tenho acompanhado esse movimento de aumento das matrículas e a estruturação de núcleos de apoio. Então, hoje, as instituições, por uma obrigação legal,
tem a necessidade de ter um núcleo de apoio com profissionais especializados. Alguns mais efetivos, mais atuantes, outros menos, apenas para fins de cumprir norma. Mas nós temos que começar incentivando famílias. E existe uma barreira ainda nas famílias. Por quê? Porque o jovem, ele termina o percurso no ensino médio e não tem para onde caminhar. Há dificuldades, como tratamos no primeiro bloco, para a inclusão profissional, mas temos avançado, seja no trabalho técnico, seja com jovem aprendiz, mas também precisamos capacitar. E algumas famílias resistem ainda em matricular, achando que a universidade é aquele lugar onde só tem os alunos que vão fazer trote, bullying e vão levar para o bar. Existe isso. Hoje existe, mas é um pequeno número. Hoje o ensino superior evoluiu, não é mais da forma como eu entrei ou nós víamos, né? Então, também são situações excepcionais. Agora, as faculdades estão estruturadas, mas o ensino é técnico, é especializado. O professor do ensino superior, em regra, não tem licenciatura, não tem pedagogia, então ele não aprendeu técnicas de educação inclusiva. Ele aprendeu, fez seu mestrado, seu doutorado dentro da sua área de concentração. E aí nós vamos trabalhar, então, também com resistências dentro do corpo docente. E o interessante é perceber que quando o corpo docente se engaja, quando os professores repensam suas estratégias, nós ampliamos o nosso know-how, as nossas estratégias, a nossa forma de ensinar. Então, vamos superando barreira, treinando professores e famílias, encorajando para que façam a matrícula dos seus jovens adultos, para que acompanhem. E aí, muitas vezes precisa de um acompanhamento? Precisa. E uma das ideias, uma das iniciativas é que a gente possa criar uma estratégia dentro do programa do IN, que é o Inclusão Integral. E essa é uma das iniciativas, é uma das estratégias que nós adotamos para promover a matrícula, a integração, depois fornecer a capacitação, o treinamento para aquele aluno que é o destinatário final, mas para os professores. E o grande diferencial, interagir, colocar os próprios alunos, sejam em clínicas, sejam em projetos de pesquisa, monitoria, para interagir com os seus colegas. Então, se nós temos, por exemplo, na faculdade onde eu dou aula, faculdade de Direito, um aluno com deficiência, nós podemos pegar outros alunos da psicologia, da fonoaudiologia, terapia ocupacional, que estão ali estudando e colocar num ambiente de clínica, colocar num ambiente de monitoria, esse apoio. Os alunos vão participar de programas internos, alunos com deficiência, matriculados, recebendo suporte, orientação e proporcionando o desenvolvimento de outros alunos de outras faculdades que vão interagir. E, por fim, isso gera investimento, isso gera engajamento. As instituições de ensino superior são empresas. São empresas que precisam cumprir cota. São empresas que precisam contratar colaboradores com deficiência. E, por vezes, investem muita energia e atenção buscando profissionais no mercado de trabalho. Quando olhamos para instituições de ensino superior, os próprios alunos que estão ali para serem capacitados, eles podem se tornar colaboradores, porque nós vamos ter, durante o período de matrícula, a oportunidade de avaliar competências, de investir na capacitação, pensando naquele futuro profissional que pode ser contratado pela própria universidade, pela própria faculdade. E assim, fechamos o leque de possibilidades dentro do ensino superior.
Esse ambiente do ensino superior é um ambiente onde tudo pode acontecer, né? Onde muitas pessoas se conectam para, dali em diante, essa conexão se tornar ainda maior. Tem algum caso, César, que tenha chamado a sua atenção ao longo desses mais de 8 anos da instituição que tenha marcado essa tua trajetória? Vários casos. Tem um que é de uma querida amiga que eu convidei, ela já era uma profissional de RH, já tinha estudado fora do país, uma jovem com deficiência visual, e eu convidei para ela dar uma palestra na faculdade onde leciono, e ela deu uma palestra excelente, tocou todos nós contando a sua trajetória profissional. Passados alguns meses, ela me liga e diz: professor, tudo bem, eu estou pensando em fazer direito. Será que a faculdade, eu gostei tanto aquele dia que eu fui dar uma palestra, será que é acessível? Eu falei, sim. E olha, ao invés de te mostrar o site da faculdade e a parte estrutural, eu vou te passar para outros 2 alunos, também cegos, que já estudaram, foram meus alunos, e passei o contato. Aí eles conversaram, contaram as suas experiências, ela decidiu se matricular. Então, veja, ela veio dar uma palestra pelo Movimento Inclusivo, se tornou aluna, passou no exame da OAB e hoje é uma excelente profissional, melhor capacitada. Então, veja um exemplo de abrir um espaço. E esse é um case interessante, por quê? Porque a faculdade abriu espaço para um evento. E eu trouxe uma pessoa com deficiência para palestrar. Essa pessoa com deficiência se tornou aluna. Ajudou professores, outros colegas, foi embaixadora, foi monitora, gerou muitos ganhos nessa convivência. E hoje está aí levando o nome da instituição aprovada no exame de ordem. Então, nesse ambiente, com toda essa potência, todos ganham muito se proporcionarem a inclusão e a convivência. A questão da conexão é fundamental, né? O contato é tudo, né? Para quem quiser trabalhar lá como voluntário, como é que funciona? Quais são os endereços? Onde é que a pessoa encontra vocês? Nós estamos em todas as redes sociais, em Movimento Inclusivo, e temos o nosso Infone, que falamos a língua do IN, deu para perceber durante todo inclusão, a inclusão, o nosso Infone, que está à disposição no WhatsApp, basta mandar uma mensagem para nós, depois o pessoal pode colocar aqui nos links também na tela, e seguimos buscando integrantes, instrutores, todos voluntários para instruir, interagir e incluir fora da caixa. É assim que fazemos no Movimento Inclusivo. César, quero agradecer muito a tua presença aqui no nosso programa. Foi um prazer conversar com você. Parabéns pelo teu trabalho e o espaço aqui está sempre à disposição. Muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço, que venham ainda mais oportunidades de inclusão e disseminar esse tema tão importante, tão relevante para nós. Obrigado. Vamos conversar cada vez mais sobre isso. O Terceiro Setor fica por aqui. Obrigado a você também que nos acompanhou na edição de hoje. A gente se encontra no próximo programa, sempre com uma instituição que transforma o terceiro setor. Até o próximo programa. Tchau.